Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse amém está muito fraco. Agora eu quero ouvir só das crianças. Vamos lá, vamos ver quem almoçou hoje. Eita. Fale comigo um amém bem forte. Amém. Agora sim tá bom. Quem puder fique de pé para abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo 19, do versículo 13 até o 15. Mateus 19, do 13 ao 15. Jesus abençoa as crianças. Quem achou? Amém. Aleluia. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém. Podem se assentar. Aqui, em Mateus, o apóstolo, no capítulo 19, no versículo 15, diz: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos estorveis. Olha aqui. O que é estorveis? Estorveis é empeçais. Não vos estorveis. Não deixai. Deixe as crianças virem até mim. Vocês não vão impedir essas crianças de vir até mim, não. É uma intromissão de Jesus, no versículo 14. Jesus, aqui nós já sabemos que Jesus, ele ama as crianças. E ele amando as crianças, ele também está amando a família. Ele abençoando aquelas crianças, ele também estava abençoando a toda a família. Amém. E certamente aquelas crianças, elas não foram sozinhas para lá, não. Sabe por quê? Em Marcos capítulo 10, versículo 13, diz que então trouxeram-lhe. Então trouxeram-lhe. Já sabemos que era de mais ou menos alguns estudiosos, segundo alguns estudiosos, aquelas crianças tinham de 3 anos, 3 aninhos, para baixo. Não é certo, é segundo alguns estudiosos, não são todos, que aquelas crianças ainda precisavam pegar no colo e levar até Jesus. E Jesus, imagina só, quando os discípulos falando: não vão incomodar o mestre agora não, ele está muito ocupado. Era a mesma coisa deles dizer: olha só, hoje vocês não vão ser abençoados não, porque Jesus não se importa com vocês. Aí Jesus, ele com aquela fala dele muito poderosa, ele disse: Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Amém. Os discípulos pareciam que nunca ouviram Jesus falando que as crianças têm que se tornar como criança para entrar no céu. Mateus 18, versículo 3, e disse: em verdade vos digo, se não vos converteis e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E olha só, logo no capítulo 18, foi no 19 que Jesus abençoou. Jesus, ele estava ensinando para os discípulos: olha só, vocês têm que ser humildes
como as crianças. Porque se vocês não forem humildes, vocês não irão no reino dos céus. Vocês não entrarão no reino dos céus. O reino dos céus não vai ser para vocês. É assim que Jesus estava falando. E crianças, vocês sabiam que o reino dos céus é nosso? Também pertence a nós? Amém. O reino dos céus também. Nós fazemos parte do coral celestial? Quem sabe dá um amém bem forte. Amém. Olha só, irmãos, crianças, os mais novos e os mais velhos, olha só, aqui diz que Jesus impôs as mãos, colocou assim, a mão na cabeça daquelas crianças, um por um, foi um por um, e falou, olha só, todos vocês estão abençoados, porque o Senhor Jesus, Ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Amém. Obrigado. Porque o inimigo, que é o que quer destruir a família, que é Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Amém. João capítulo 10, versículo 10. Aquelas crianças, Jesus ele estava ocupado? Não, porque Jesus, ele não é ocupado com nada. Ele é assim, enquanto ele cura um aqui, ele está curando outro lá. Enquanto ele está curando outro lá, ele está curando outro lá. De leste a oeste, a norte a sul, Jesus, ele é o poderoso. Ele cura em todo mundo. E só uma coisa, Salmos 127, versículo 3 e o versículo 4 diz dá muitas lições que o rei, o nome daquele rei é o rei Salomão. Tem muita gente que, na verdade, o nome de Salomão não é Salomão não, é Gedidias, mas isso deixa para outra hora. Ele, em Salmos 127, Salmo 127, versículo 3 diz: eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim aos filhos da mocidade. Glória a Deus. E olha só, o valente não é brincadeira não. Vamos lá. Vamos dizer, o filho de Cã, Cush, o filho de Cush e Nimrod, aquele que começou aquela obra da Torre de Babel e que ia chegar até o céu. Agora vocês já devem conhecer mais, já devem saber de quem que eu estou falando. Diz a Bíblia que Nimrod, ele era um caçador poderosíssimo na terra. Ele era um valente. É assim que os filhos da mocidade. É como um valente, forte. E podemos dizer que eu estou
tinha se convertido? Aí ele respondeu bem assim: porque nem só de pão viverá o homem. Se tu és crente, então por que tu tens dor? Ele respondeu: porque o deserto é a escola do Senhor. É isso, irmãos. É bem assim que Deus nos quer. Porque em Lucas capítulo 11, versículo 11 diz: e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? E se lhe pedir peixe, lhe dará serpente? Versículo 13: pois se vós, sendo mais, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedem? É verdade. Glória, aleluia. Esse que é o Deus que nós servimos. Aqui, os discípulos queriam barrar. Mas Jesus, ele teve uma intromissão na hora. Mas essa intromissão aí foi até que importante. Porque se ele não tivesse se intrometido lá, o que ia acontecer? Aquelas crianças iam ficar sem a bênção, iam ficar cabisbaixo. Olha só, não era porque elas eram menor de 3 anos que elas não ficavam tristes, não. Jesus, ele é o Todo-Poderoso e ele derramou como óleo, como nos dias de hoje é óleo, mas antigamente era o azeite para ungir, como se ele tivesse derramado aquele azeite, aquele poder em cima das crianças, que aquelas crianças, elas foram abençoadas de tal forma que aquelas crianças, estava dentro delas o Espírito Santo, mas também passou por toda a família. E com certeza foi lá os pais, toda a família foi lá para ver aquele momento, porque seria inesquecível. Amém. Não seria? Jesus, ele é o nosso Deus. Jesus, ele é Deus. Deus é Jesus. São tudo uma pessoa. Eles são, a família é de Deus. Quem criou a família? Deus. Foi Deus quem criou a família. Vou até repetir de novo, porque deve ter tido gente aí que não ouviu. Olha só. Deus foi quem criou a família. Quem criou a família foi Deus. Quem está prestando atenção aí, deu um aleluia bem forte. Aleluia. Agora sim. Esse aleluia aí foi para estremecer mesmo o inferno. Jesus, ali ele impôs as mãos, colocou a mão sobre a cabeça daquelas crianças, uma por uma, foi abençoada aquelas crianças e saíram de lá muito felizes. Olha só, dentro desse texto teve tristeza e teve felicidade. A tristeza foi que aquelas crianças, na hora que os discípulos impediram, e a felicidade foi quando Jesus impôs as mãos e deu um abraço bem forte naquelas crianças. Porque quem gosta de receber um abraço do pai, da mãe, do avô, da avó? Todo mundo gosta. Mas o melhor abraço mesmo é o do nosso Pai Celestial. E posso até dizer que em Marcos 10, 13 ao 16, para se quiser lá em casa, diz a mesma coisa. Em Lucas 18, do 15 ao 17, também. E agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém.